No ranking educacional mundial, o Brasil aparece entre os que menos investem na formação e no pagamento de professores. Internamente, no país, a docência é uma das profissões mais desvalorizada dentre as que têm curso superior. As últimas estimativas apontam que o número de pessoas querendo cursar licenciatura tem abaixado tanto, mas tanto, que até 2040 pode faltar professores formados. Escolas públicas cada vez mais sucateadas, protestos da categoria sendo ignorados ou reprimidos de forma cada vez mais violenta. Provavelmente você já deve ter visto muitos políticos dizendo que tem que investir em educação. Isso virou quase que um bordão ou até um chavão político, porque na prática não quer dizer muita coisa. Porque não existe uma educação universal, neutra e pronta. Eu quero que fique claro aqui que falar sobre educação é falar sobre disputas. O ensino é uma área estratégica que está em uma espécie de cabo de guerra constante. Todo modelo educacional parte de um modelo político. Desde coisas que parecem pequenas, como, por exemplo, a escolha de um currículo, que define ali o que os alunos vão ou não estudar, a escolha dos livros didáticos, onde vão ser aplicados os investimentos voltados para a educação, como será o curso de formação dos professores. Tudo isso não é natural, tudo isso é construído por base de escolhas. Sendo assim, a educação ela pode ser usada como uma arma importante para emancipar, melhorar o mundo e construir novas dinâmicas sociais, mas a educação também pode ser usada para piorar o mundo ou para a manutenção da ordem social. Para falar para vocês mesmo que projetos educacionais são construídos com base em projetos políticos, econômicos e sociais. No capitalismo, a educação ela ganha também a dimensão de formar um mercado de trabalho. Trabalhadores esses que podem ser conformados, alienados ou cientes das explorações que são submetidas. Nesse sentido, é importante pensar a educação como um aparelho ideológico. Vamos ver como é que esse processo aconteceu no Brasil, Para começar, a educação aqui ela surge com um intuito extremamente bem definido: catequizar povos originários, apagar a cultura local e fazer as pessoas se submeterem à moralidade e ao projeto de poder do Império Português Católico. Não era ajudar a construir condições de conhecimento para essas pessoas, mas de impor uma cultura a serviço do colonialismo. Já a educação, que era voltada para os filhos dos colonos, tinha como intuito garantir a permanência, a manutenção da posição de poder desse grupo. E aí, essas pessoas eram enviadas para outros países para fazer faculdade. Para eles, sequer era interessante existir faculdades aqui, já que, como aponta o historiador José Murilo de Carvalho, estudar fora do Brasil fazia parte da identidade da elite imperial brasileira e boa parte da sua rede de contatos eram feitas na Faculdade de Coimbra, em Portugal. E é esse o modelo que dá o tom do projeto educacional que forja o nosso país. Para vocês terem ideia, existe uma lei que proibia a criação de faculdades no Brasil até 1920, que foi quando a primeira faculdade desse país foi inaugurada com uma intenção: a necessidade diplomática de conceder o título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica que havia vindo conhecer o Brasil. Percebam que até a década de 1930, ou seja, durante todo o período da República Oligárquica, ser professor, que é o tema desse vídeo, era ser bem remunerado, era status social. Porque a gente está falando de um período em que 71,2% da população era analfabeta e somente homens ricos podiam estudar. Então, ser professor era ter prestígio. Não porque o mundo respeitava mais a educação do que hoje, nada disso. Mas porque somente representantes diretos da elite davam aula para os filhos da elite. Então, até 1930, nós podemos dizer que estava colocado para o Brasil uma educação restrita e elitista. Em 1930, o que acontece? A queda da República Oligárquica e Getúlio Vargas chega ao poder com seu projeto nacional desenvolvimentista, que precisa de mão de obra especializada e mercado para se expandir. A educação que antes era seletiva e excludente precisava ser agora, para esse novo projeto de poder, uma educação de massas para formar a força de trabalho para uma sociedade urbana e industrial. E aqui, gente, por favor, não confundam a educação de massa com educação popular. Mais pra frente eu vou explicar isso. E aí, gente, o primeiro passo para justificar a queda no salário dos professores foi a feminilização da profissão. Mulheres que até 1927 eram proibidas de estudar
foram incentivadas a irem dar aula. Por quê? Porque Getúlio apoiava a luta das mulheres? Por causa do sufragismo? Claro que não. Mulheres foram incentivadas a dar aula somente porque na lógica de produção capitalista a gente recebe menos, acumula outros trabalhos, né, inclusive o trabalho doméstico, e o salário fora de casa é visto como um complemento à renda do marido e não como algo para sustentar um lar. E a campanha para mulheres se tornarem professoras foi disseminada durante décadas para baratear o gasto na educação e reduzir a categoria a uma subprofissão. Mais do que isso, né, construiu-se no imaginário popular, por meio de comerciais, propagandas, músicas e até novelas, a ideia de que ser professor ou professora é uma vocação, é um ato de amor, uma missão de vida, quase que um dom divino. Não à toa que os alunos foram ensinados a chamarem as professoras de tias, para estabelecerem esse tom de relação familiar. Junto dessa sacralidade, criou-se uma ideia de que ser professor é quase que uma penitência, uma boa ação, uma caridade. Eu estava finalizando a pesquisa desse vídeo quando eu trombei com um texto recente que fala o seguinte, né? Tem a seguinte frase nele de maneira positiva: ser professor é ser paciente, é ter o dom de se doar sem esperar nada em troca, somente a sensação gratificante de saber que um aluno aprendeu. Percebam que dentro dessa lógica, professor não é tratado como um profissional, afinal, se o que nos move é ensinar sem receber nada em troca, um professor que protesta por salário digno, investimento em sua área, não é um bom professor. E aí eu cito aqui o livro Professora Sentia Não, do Paulo Freire, onde ele aponta esse processo de esvaziamento do sentido profissional da docência e o quanto ele é útil porque normaliza a falta de investimento na educação, uma vez que apaga o fato de que ser professor é uma responsabilidade profissional e demanda, né, como toda profissão, ética e profissionalismo, tem deveres e direitos, a necessidade de se preparar, de se capacitar, de se formar para o trabalho docente e de receber um salário que garanta uma vida digna.